Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Bitcoin lateral, altcoins corrigindo. Só que segunda-feira pode ser um dia muito importante, um marco para o mercado cripto. Pode receber um reforço financeiro na casa dos bilhões, centenas de bilhões de dólares. E eu vou te mostrar exatamente do que eu estou falando. Então fica até o final do vídeo que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Eu não vou te deixar desamparado também do lado das altcoins. Falaremos das altcoins, o que está acontecendo com elas? Será que é um bom momento para aproveitar e comprar, acumular? O que está acontecendo? Vamos analisar diversos ativos do zero. Mas para que amanhã e domingo a gente analise dezenas de altcoins adicionais, eu peço a você, deixa aqui nos comentários aquele ativo que você quer que eu avalie do zero. Vamos fazer este belíssimo trabalho analisando de forma completa e totalmente do zero muitos ativos. Vamos encontrar oportunidades, boas oportunidades de investimento que vão nos trazer frutos no longo prazo. Então, deixa aqui nos comentários. Bitcoin. O que falar de você, Bitcoin? Você que está lateralizando há 45 dias, faltando uma semana, menos de uma semana para o halving, o Bitcoin não quer tomar uma decisão. Ele não sabe se ele cai, ele não sabe se ele sobe, ele não sabe se ele rompe e vai para 85, 100 mil dólares. Ele não sabe se ele perde este padrão e vai lá para 60 mil. O Bitcoin está lateralizando e este é um movimento esperado, já que a gente está diante do rompimento do topo histórico, topo anterior. A gente está trabalhando, lateralizando justamente no topo do movimento. Perfeito. Isso tem tirado a atenção do mercado, mas está fazendo com que o mercado esfrie os seus indicadores. O RSI tem esfriado, indicadores de ganância têm esfriado e isso é extremamente benéfico. É natural que a gente tenha movimentações de alta, lateralização e a gente tenha uma continuidade do movimento. Mas o Bitcoin, para definir se vai para cima ou para baixo, importante você sempre ter um plano de ação, ele precisa romper 72.800, esta é a área mais importante de resistência que o Bitcoin precisa romper para confirmar rompimento de flâmula de alta e bandeira de alta, e aí sim nos levar aos 80, 85, quiçá 100 mil dólares já nas próximas semanas, ou ele deve segurar inicialmente 67.500 e um ponto inferior, segurar 64 mil dólares. Estes são os suportes, estas são as áreas de resistência. Enquanto o Bitcoin se mantiver dentro destas áreas, lateralidade, padrão lateral de acumulação totalmente normal e até esperado. Só que na segunda-feira a gente pode acabar vendo um movimento extremamente agressivo. Por quê? Eu te explico. Na segunda-feira, a gente pode ter um reforço de centenas de bilhões de dólares para o mercado cripto, o que pode levar o Bitcoin a uma valorização agressiva, confirmando esse padrão rompido para cima. Então a gente pode acabar confirmando um rompimento para cima e isso puxaria as altcoins também junto com o Bitcoin. Maravilha! O que de fato levaria a um cenário como este? A aprovação do ETF Spot de Bitcoin em Hong Kong. Pouquíssimas pessoas estão falando sobre isso e eu enxergo que isso é extremamente importante. Por quê? Porque Hong Kong é o centro financeiro da Ásia. A Ásia é um continente com muitas pessoas e existem muitos países asiáticos que proíbem o acesso a corretoras de criptomoedas, Bitcoin, altcoins. Este evento, a aprovação do ETF Spot Bitcoin,
pode colocar muitos players, muitos fundos com exposição ao Bitcoin. E isso pode atrair centenas de bilhões de dólares. E a gente pode repetir o mesmo movimento que a gente teve, o quê? No começo de janeiro. A aprovação do ETF Spot de Bitcoin da BlackRock e de uma série de outros fundos levou a uma valorização gigantesca do Bitcoin nesses últimos meses. E a aprovação do ETF Spot de Bitcoin em Hong Kong, centro financeiro da Ásia, pode atrair ainda mais dinheiro, levando naturalmente a inflow, ou seja, entrada de dinheiro no Bitcoin, compra de Bitcoin, para que o processo do ETF possa ocorrer. Então a gente está diante de um evento que é muito importante e pode sim ser o reforço necessário para o Bitcoin sair desse padrão de equilíbrio e nos levar a movimentos mais agressivos. É importante você ficar atento ao fechamento da semana e ao início da semana que vem. Tudo pode mudar da noite para o dia. Eu sei que muita gente está de olho nas altcoins. Eu também estou muito de olho nas altcoins. Por quê? Porque o Bitcoin está lateralizando e a dominância está subindo. A gente já tem 1, 2, 3, 4 semanas de alta na dominância. E a gente está flertando com esta área. Uma área extremamente importante. No entanto, a gente está num padrão gráfico que é um padrão que normalmente rompe para baixo. É óbvio que é um padrão que vai levar tempo para romper para baixo. A gente pode até acabar vendo uma movimentação de alta, o ativo esticar, né, a dominância esticar por mais tempo dentro deste padrão, e aí sim termos o rompimento. Mas este é um padrão que normalmente rompe para baixo. E o fato de vermos, neste momento, a dominância se manter resiliente, ou seja, forte, mesmo com o Bitcoin corrigindo, é algo benéfico, porque isso mostra que o ciclo está saudável. Isso pode assustar muita gente. Por quê? Porque altcoins começam a corrigir. Ai meu Deus, o Render está corrigindo, Filecoin está corrigindo, DOT está corrigindo. Correções depois de valorizações extremas. Lembra que eu mostrei em Pendle ontem? O que Pendle fez? Pendle, que é um ativo que está muito forte, ele fez o quê? Ele fez a sua movimentação de alta de 130%, corrigiu nada menos do que 27%, teve outro movimento de alta que nos levou a 259%, posteriormente corrigiu 38%, depois dessa correção, o que a gente viu? Valorização de mais de 200%. Então o mercado vem tendo movimentações de alta, correção, movimentações de alta, correção. O que exatamente acontece com Render, entre outros ativos. É importante que você olhe correções como esta com bons olhos. Por quê? Porque abre oportunidade. A gente já falou de ciclo de mercado. Eu já falei o que acontece quando isto aqui se romper. E a gente tem olhado, sim, o Total 3 com muita tranquilidade. Por quê? Porque o mercado está extremamente saudável. Ah, não, está corrigindo. Será que é uma correção ou é uma queda? Eu vejo uma correção, tendo em vista que a gente está acima das bases de preços semanais. Daqui a base de preço semanal. Então, o mercado está muito saudável. Fechamos o mensal com força, valorização. E a gente está exatamente neste ponto. Este ponto é este ponto no mercado, o que acaba trazendo uma boa oportunidade para quem está visando o longo prazo. Eu venho atualizando isso, eu venho falando bastante sobre padrão gráfico no Bitcoin, principalmente padrões gráficos nas altcoins. Eu falo disso tanto aqui quanto no nosso grupo geral. Link está na descrição do vídeo, é totalmente gratuito. É um local em que eu passo dicas, trades, análises, insights e muito mais informação para que você tenha, de fato, a informação de qualidade em primeira mão e possa tomar decisões de investimento inteligentes. E a gente passa por altcoins e analisa sempre o Bitcoin.
Ah, meu Deus, o Bitcoin está corrigindo. Vamos olhar o Bitcoin rapidamente. A gente tem novamente o Bitcoin chegando numa área de Golden Pocket. A área de Golden Pocket, que é a área de retração de Fibonacci. A área que a gente tem falado para as altcoins. O que eu venho falando nas altcoins? A gente está vendo muitas oportunidades. Vamos analisar o Render, porque o Render é um ativo que todo mundo está de olho. DePIN vai valorizar muito, Render e tudo mais. E agora que o Render começa a corrigir, muita gente começa a ficar com medo. Só que, se você se recordar, quando a gente falou de Render aqui, começo de março, aqui no começo de janeiro, Render estava vindo de correções, vamos lá, correções de 35%. Aqui a gente estava vendo uma correção de 38%. E agora a gente volta a considerar correções em Render que o levam para uma desvalorização de 40%. Depois do que? Eu mostro. Depois de movimentos, vamos puxar janeiro, depois de movimentos de 140%, depois de movimentos de 140%, 137%. Então a gente está repetindo o ciclo. Ciclo de alta, correção. Ciclo de alta, correção. Ciclo de alta, aqui, correção. Olha só, a gente está repetindo os ciclos de alta e correções que nós tivemos. Você não compra na euforia, você compra no medo. Começa a prestar atenção. Quando começa a ter o medo, não é o momento em que as melhores oportunidades aparecem? Não é justamente quando todo mundo está achando que o Bitcoin vai a zero, que é o melhor momento de comprar o Bitcoin? Não é quando ninguém está mais falando de alta é que a gente tem as melhores opções de compra? O mesmo acontece com altcoins, o mesmo acaba acontecendo com Render, com Filecoin, e a gente vai analisar de novo. Eu estou analisando desde o começo da semana. Na verdade, eu analiso esses caras aqui tem bastante tempo. Mas o que eu quero entregar para você? Eu quero entregar para você, dia após dia, a movimentação, para que você comece a compreender o que de fato está acontecendo e o que está diante de você. Primeira coisa, Render teve o movimento de rompimento de topo e começou a corrigir. Semanal, começou a corrigir de forma extrema. 12 horas batendo em sobrevenda. Maravilha, 12 horas está batendo em sobrevenda. Nós temos também um padrão em Render, que é um padrão de cunha descendente. E eu te mostro. Cunha descendente. Além de termos em Render, depois do último fundo ascendente semanal, nós temos Render trabalhando entre a área, nem chegou ainda, detalhe, nem chegou ainda na área de retração de 618, que está em 8,28. Mas é uma possibilidade? É. Qual foi o movimento que o Bitcoin fez aqui para movimento de alta, retração e continuidade de alta? A gente teve um movimento de valorização, pullback, 618 de Fibo, acelerou e agora está o quê? Acumulando de novo. Só que a gente tem em tempos gráficos menores, o mesmo acontece. Olha só, a gente puxa daqui até aqui. Ora, ele está fazendo uma retração neste exato momento que eu estou gravando o vídeo para você. Adivinha em que ponto? 618 de Fibonacci. Tá vendo como essa retração ela é extremamente importante e relevante? Portanto, ela é extremamente importante e relevante além de tempos gráficos maiores, tempos gráficos menores. Se você tem uma confluência, você começa a entender. Peraí, Render esticou, rompeu o topo, começou a corrigir. Está corrigindo para testar a área de suporte e resistência. Está chegando em uma área de 618 de Fibonacci. Também tem um padrão gráfico, que é um padrão gráfico de baixa, cunha descendente, que normalmente rompe para cima, somando a uma base de preço semanal extrema, o RSI de 12 horas de sobrevenda.
Cara, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você começa a ter um monte de confluência e a gente só está falando do gráfico. Eu não estou nem falando do projeto. Então muita gente começou a aparecer falando, render agora vai a $2. Olha, seria muito bom. Mas eu acho mais difícil. O que você tem que entender é, medo é oportunidade. E é por isso que eu venho comprando. Eu comprei bastante na semana passada, em que a gente já estava caindo, e eu comprei ainda mais esta semana. Por quê? Porque eu estou vendo medo. As pessoas estão começando a ficar com medo. As pessoas estão começando a achar que o mercado simplesmente vai ter um crash. Ele pode ter um crash. Só que o medo é oportunidade. A gente tem que abraçar, sim, as possibilidades. Plano A, plano B, plano C. Você tem que ter planos. Mas, sendo extremamente sincero, eu enxergo que estar de fora nesse momento é muito mais perigoso do que estar dentro. A gente tem ETFs sendo aprovados, a gente tem fundos comprando, a gente tem a MicroStrategy fazendo empréstimos para comprar mais Bitcoin. Se o mercado todo se movimenta com base no Bitcoin, isso é bullish, não é bearish. Altcoins corrigindo, lembra da correção pré-halving? Isso é oportunidade. Na minha humilde opinião, é por isso que eu estou comprando. Eu detalho para você, sempre, todo dia, bases sólidas de entrada, não compra, não compra. Só que, se você quer ter acesso 1 para 1 comigo, ter acesso, até gaguejo, ter acesso à minha carteira de investimento, aos meus trades, ter acesso às minhas aulas, aula de base de preço, gestão de risco, psicologia de trade, hedge, aula de ciclos de mercado, planos de trade para a semana, planos de trade para o bull market, plano de trade pré-halving, pós-halving. Quer ter acesso às minhas estratégias? Eu convido você a participar do nosso grupo Premium e Desafio, custa um pouco mais de R$1 por dia, no plano anual. Quero saber como participar? Maravilha! Entra aqui no nosso grupo geral, clica na última mensagem, tem um @oficial LuanFX. Nesta última mensagem, clicando nesse arroba, um chat com o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Mas veja, será que Render não está em uma buy zone? Filecoin. Ai meu Deus, Filecoin, caramba, ele teve um movimento e está corrigindo. Eu adoro ver este movimento de correção. Ele nem chegou ainda à área de Golden Pocket, mas começa a ficar extremamente interessante. Porque as pessoas querem comprar quando o ativo está aqui, ó. Quando o ativo está em $12. Aí o ativo vai para 7,80 e as pessoas não querem comprar, porque acham que o ativo vai cair. Aproveite isto. Aproveite o medo. Aproveite as bases de preço extremas. A gente está chegando perto do 12 horas em sobrevenda. Ótima oportunidade. Eu só vejo oportunidade, gente. Desculpa, mas é a realidade. DOT, idem. ENJ, idem. Idem. Nossa, ENJ tá ótimo. SDAO, maravilhindo, maravilhindo. Sabe quem falou isso para mim? Minha afilhada. Maravilhindo. Então aqui tá maravilhindo. Tá aqui, ó. Próximo da área de Golden Pocket, a gente tem um canal de baixa padrão que normalmente rompe para cima, SDAO. E a gente tem base de preço semanal extrema se formando. Área de buy zone, pelo menos para mim. Diga você se é uma área de buy zone. GST, nem preciso falar. Matic, tá numa área extrema. Muita gente agora já não acredita mais em Matic. Agora começa a ficar legal. Agora começa a me interessar. Quando o pessoal falar que agora a Matic já era, vai cair de 30 cents, provavelmente eu vou comprar. Por quê? Porque o medo, ele é um catalisador. O medo, ele é uma oportunidade. Se você começar a sentir medo no mercado, né, não você começar a sentir que o mercado está com medo, talvez você esteja muito próximo dos melhores pontos de compra. PIF,
Olha o que PIF está fazendo. Maravilhoso. Quem não teve a oportunidade de comprar PIF aqui, e a gente gritou essa oportunidade, olha a oportunidade que você está tendo. Olha a oportunidade que você está tendo aqui, numa movimentação de baixa, uma correção. Onde estamos? Chegamos à área de 618. Até os 60 cents, a gente está extremamente saudável em uma correção também muito saudável. Zilliqa está até mais forte, não tem nem o que falar de Zilliqa, porque eu falo de Zilliqa há alguns meses. Sandbox, Gala, Cheque, tudo muito interessante. Cheque um pouco mais extremo. Uni! A galera tá começando a ficar com medo em Uniswap, certo? Maravilha, aproveita. Se chegar nessas áreas aqui, ó, 7,60, 6,50, aí, meu amigo e minha amiga, é oportunidade de ouro. Cote, tá corrigindo legal. Eu aguardaria perder esse suporte aqui, ficar um pouco mais extremo para ir às compras. Zen, muita gente desesperada provavelmente com Zen. Por quê? Ai meu Deus, Zen está caindo. Maravilhoso. Zen tem o seu movimento aqui, ó, dentro da área de Golden Pocket, ficando extremo no gráfico de 12 horas. Olha o gráfico de 12 horas, está ficando extremo, base de preço semanal extrema. Para mim, eu conheço o projeto, para mim começa a ficar bem bacana. Algo, mesma coisa, me pediram a avaliação de algo. Olha como algo, muita gente falou, algo não faz nada, algo é um dos mais resilientes nesta semana de queda. Mais resilientes. Tá interessante. Mesmo padrão gráfico, tá? Mesmo padrão gráfico, ainda longe da área de Golden Pocket, certo? Não. Olha só como a gente acaba se enganando. Não está. Já está chegando justamente na área de Golden Pocket, na área de retração mais importante, com o 12 horas muito provavelmente perto da sobrevenda. Se tiver mais uma pernadinha de baixa, eu vou até avaliar, aumentar a minha exposição. Cardano. Cardano também corrigindo, chegando a uma área interessante, 12 horas batendo em sobrevenda, bateu em sobrevenda, está numa área de suporte. Eu aguardaria Cardano um pouco mais extremo para considerar compras. FIO USDT, super saudável. Super saudável. Esse é o tipo de ativo que acaba me interessando muito. Por quê? Ele, em uma semana de baixa, em que, nossa, o render está despencando. Vamos falar que o render está despencando. O render está caindo 12%. Esse é o despencar de render. A gente tem FIO, está caindo 6%. Se o mercado tiver esse reforço, essa injeção financeira, pode ser que a gente veja FIO ter uma explosão. Então vale a pena ficar de olho. Link, para mim é uma área extrema para Link, área muito interessante. Link, Oráculo, super projeto, vejo um potencial muito bacana. Gosto mais de PIF, porque é o ativo com 1/10 do market cap de Link e faz o mesmo de uma forma mais, como é que eu posso dizer? Faz a mesma coisa de uma forma melhor, mais rápida, custando menos. Então, Link tem potencial, PIF, na minha humilde opinião, tem mais potencial, mas obviamente mais risco. RIF chegando nesta área aqui, 0.023, começa a ficar bem interessante. Por quê? A gente teria o pullback, base de preço semanal, teria também a retração de Fibonacci 618, rejeitando, abriria caminho para uma valorização. Então fica de olho em RIF, você que gosta do mesmo. Duel. Eu tenho esse projeto, todo mundo já sabe, e eu comprei aqui embaixo, estou surfando uma valorização e a gente está o quê? Muito saudável, com topos e fundos ascendentes, formando novo fundo ascendente aqui em Duel, bem interessante para quem quer aproveitar um bom projeto. O que mais que nós temos? NIR, vamos para NIR. Estamos em correção em NIR, só que NIR, ativo de inteligência artificial, mesmo diante do movimento de baixa, está se sustentando super bem. Shiba, mesma coisa, vamos a Shiba, mesma coisa, sustentando muito bem
diante do movimento de baixa. Lux, então, nem se fala. Ativo super forte. Todo mundo caindo e Lux está subindo. O que está acontecendo? Maravilha, Lux. Fique de olho. Padrão de round bottom, LTB rompida, resistência rompida, teste, rejeição. Tem tudo para ter uma continuidade de alta. Abrindo a semana, mercados em alta podem levar Lux a uma valorização muito grande. Seller Network, idem. Outro ativo que você tem que ficar de olho. Por quê? Porque ele também é um dos ativos resilientes neste movimento de baixa semanal. A AVE está numa área, mais uma vez, a AVE acaba chegando numa área que para mim é uma área extremamente importante e interessante. Já venho falando, 110, 100 dólares, abaixo de 100 dólares então nem se fala. Para mim, a AVE tem um futuro muito promissor. Além de Nakamoto Games. Eu estou de olho nesse projeto e eu convido você também a ficar de olho. É do mesmo setor de gaming de Gala Games e Nakamoto Games tem entregado muito valor e muitos bons projetos. Corrigindo agora, formando uma base de preço, vale a pena você ficar atento. Eu vou trazer mais detalhes de Nakamoto nas próximas avaliações. Temos SSV, está corrigindo. Eu vou ficar de olho nesta correção, acompanhar como o mercado vai reagir a esta movimentação de lateralização no Bitcoin. E dependendo do movimento do Bitcoin, eu vou ficar atento a SSV, que está muito saudável e uma correção pode abrir grandes oportunidades. Atendendo a muitos pedidos, Alice. Para mim, Alice, super saudável também, mesmo diante da sua correção. Por quê? Porque está acima das bases de preço. Uma vez que a gente segue acima das bases de preço semanais, a gente está muito saudável no mercado. E um deles, um dos ativos super saudáveis e que está fazendo o meu queixo cair pelo seu potencial, é Jasmy. Ativo que eu possuo já tem bastante tempo e está praticamente rompendo a sua flâmula de alta, confirmando, na verdade, a sua flâmula de alta com um rompimento para cima. Vale a pena acompanhar, ficar de olho em Jasmy, tá? Dentro dos ativos que são Lux e Seller Network, que podem ter uma grande valorização assim que o mercado voltar a subir. Fique atento a esses três. Lembrando sempre, se não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer, além de trazer alertas gráficos para você ficar de olho e prestar bastante atenção. Faça sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa notificações para que você sempre receba os nossos vídeos em primeira mão e aperta o like que ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.